Capítulo 7. Jesus Cristo nos Evangelhos. Assim como a história não tomou conhecimento da existência de Jesus, os evangelhos igualmente desconhecem menos-no como homem, introduzindo menos-o apenas como um Deus. Maurice Vernès mostrou com rara mestria que o Velho Testamento não passa de um livro profético de origem apenas sacerdotal, fazendo ver que tudo o que aí está contido não é histórico, sendo apenas simbólico e teológico. O mesmo acontece com o Novo Testamento e os Evangelhos. Tudo na Bíblia é duvidoso, incerto e sobrenatural. Tratando dos Evangelhos, mostra que a sua origem foi mantida anônima, talvez de propósito, não se podendo saber realmente quem os escreveu. Por isso, eles começam com a palavra segundo, Evangelhos segundo Mateus, segundo Marcos. Daí se deduz que não foram eles os autores desses evangelhos, foram, no máximo, os divulgadores. Igualmente deixaram em dúvida a época em que foram escritos. A referência mais antiga aos evangelhos é a de Papias, bispo de Herápolis, o qual foi martirizado por Marco Aurélio entre os 161 e 180. Seu livro faz parte da Biblioteca do Vaticano. Irineu e Eusébio foram os primeiros a atribuir a Marcos e a Mateus a autoria dos evangelhos, mas ambos permanecem desconhecidos da história, como o próprio Jesus Cristo. Destarte, pouco ou nenhum valor têm os evangelhos como testemunha dos acontecimentos. Se só foram compostos no século 3 ou 4, ninguém pode garantir se os originais teriam realmente existido. Os primitivos cristãos quase não escreveram, e os raros escritos desapareceram. Por outro lado, no concílio de Nicéia foram destruídos todos os evangelhos. Esse concílio foi convocado por Constantino, que era pagão. Daí, devem ter sido compostos outros evangelhos para serem aprovados por ele ou pelo concílio. Com isto, perderam sua autenticidade, deixando de ser impostos pela fé para serem menos-no pela espada. Celso, no século II, combateu o cristianismo argumentando somente com as incoerências dos evangelhos. Irineu diz que foram escolhidos os 4 evangelhos, não porque fossem os melhores ou verdadeiros, mas apenas porque esses provieram de fontes defendidas por forças políticas muito poderosas da época. Os bispos que os apoiaram tinham muito poder político. Informam ainda que antes do concílio de Nicéia os bispos serviam menos indiferentemente de todos os evangelhos então existentes, os quais alcançaram o número de 315. Até então eles se equivaliam para os arranjos da igreja. Mesmo assim, os 4 evangelhos adotados conservaram muitas das lendas contidas nos demais que foram recusados. De qualquer forma, eram e continuam sendo todos anônimos, inseguros e inautênticos. Os adotados foram sorteados, e não escolhidos de acordo com fatores valorativos. Mesmo estes adotados desde o concílio de Nicéia sofreram a ação dos falsificadores que neles introduziram o que mais convinha à época, ou apenas a sua opinião pessoal. Esta é a história dos evangelhos que, através dos tempos, vem sofrendo a ação das conveniências políticas e econômicas. Embora a igreja houvesse se tornado a senhora da Europa, nem por isso preocupou menos em tornar os evangelhos menos incoerentes. Sentiu menos-se tão firme que julgou que sua firmeza seria eterna. Os argumentos mais poderosos contra a autenticidade dos evangelhos residem em suas contradições, incoerências, discordâncias e erros quanto a datas e lugares, e na imoralidade de pretender dar cunho de verdade a velhos e pueris arranjados dos profetas judeus. Essa puerilidade avoluma menos-se à medida que a crítica verifica o esforço evangélico em tornar realidade os sonhos infantis de uma população ignorante. Para justificar sua ignorância, se dizem inspirados pelo Espírito Santo, o qual também é uma ficção religiosa, resultante da velha lenda judia segundo a qual o mundo era dominado por 2 espíritos opositores entre si, o espírito do bem e o do mal. Adquiriram essa crença no convívio com os persas, os egípcios e os hindus. Os egípcios tiveram também os seus sacerdotes, os quais escreveram os livros religiosos como o Livro dos Mortos, sob a inspiração do deus Anubis. Hammurabi impôs suas leis como tendo sido oriundas do deus Shamash. Moisés, descendo do monte Sinai, trouxe as tábuas da lei como tendo sido ditadas a ele por Jeová. Maomé, igualmente, foi ouvir do anjo Gabriel, em um morro perto de Meca,
boa parte do Alcorão, Alá teria mandado suas ordens por Gabriel. O conhecimento mostra que as religiões, para se firmarem, têm menos se valido muito mais da força física do que da fé. Quanto à verdade, esta não existe em suas proposições básicas. De modo que, Anubis, Shamash, Alá e Jeová nada mais são do que o Espírito Santo sob outros nomes. Stefanoni demonstrou que todos esses escritos não representam o Espírito Santo, mas o Espírito dominante em cada época ou lugar. Assim surgiram os Evangelhos, os quais, como Jesus Cristo, foram inventados para atender a certos fins materiais, nem sempre confessáveis. Não creria nos Evangelhos, se a isso não me visse obrigado pela autoridade da Igreja. São palavras de Stu. Agostinho, com sua cultura e inteligência, poderia hoje estar no rol dos que não creem.